Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria iniciar esse vídeo aqui com o seguinte pensamento: que Deus nos dê vontade e resistência para mudar o que devemos mudar, e sabedoria e humildade para aceitar o que não podemos mudar. Bom, o meu vídeo aqui é o seguinte: Temer continua enganando a todos nós. Número 2. Bem, o governo desde 2015 até agora já liberou 460 bilhões em incentivos fiscais e outros tipos de isenções a empresários deste país, tanto os empresários nacionais como também aos empresários estrangeiros, que recebem o mesmo tratamento, o que é totalmente errado, pois jogam todos os seus lucros nos seus países de origem. Mas o mesmo Temer, nesse governo que até agora ele tem participado, fez apenas 320 bilhões em gastos sociais, ou seja, 460 bilhões de incentivos fiscais para empresários e outros, e apenas 320 bilhões em gastos sociais. O que demonstra é que sempre fizeram e continuam fazendo, é sempre dando privilégios e interesses privados em detrimento do público, sem o menor pudor e respeito à população. O que demonstra ainda uma atitude política de covardes quando tributam todos os meses os salários do trabalhador e que ganham a partir de R$ 1.900 mensal. E, no entanto, a mesma tabela do imposto de renda há mais de 10 anos que não é atualizada. E tem uma diferença de 85% a ser corrigida. E, no entanto, o governo não quer reajustar, e dando apenas um reajuste de 5% na tabela atual. E ainda por cima, não cobra imposto de renda sobre grandes fortunas, que já está na Constituição desde 1988, e no entanto não é regulamentada, para não ser cobrada. O que muitos dos governantes alegaram para não cobrarem este mesmo imposto é que são poucos para cobrarem, mas no entanto fazem questão de tributarem pouco nos milhares de salários dos cidadãos que ganham pouco. E ainda que ganhem pouco, o que é um verdadeiro assalto ao trabalhador. É claro que se os ricos fossem muitos, ficaria melhor para o governo arrecadar, mas já que são poucos, então fica mais fácil cobrar os impostos. Então, que se faça o direito valer e que se cobrem deles. O que não se pode é dar isto como desculpas, quando no fundo o que se está fazendo é protegendo os bilionários e parasitas existentes neste país. Estamos no momento vivendo uma guerra covarde e cruel contra os mais fracos. Mais fracos porque queremos ser mais fracos, porque em verdade somos muito mais fortes por sermos a maioria. Agora, o fato é que tem esta maioria
é partirmos para uma ação e não deixar nos intimidar e ficarmos com medo deles. Afirmo mais uma vez que estamos vivendo numa guerra dos mais poderosos contra os mais fracos, e que quanto mais nos encolhermos, mais nos intimidarão, e que volto a dizer que não podemos ser fracos, pois em verdade somos uma maioria e portanto temos que partir para a ação e mostrarmos a nossa força. O que não podemos mais aceitar é esta situação de um governo golpista que entrou para satisfazer os interesses dos empresários e das elites dominantes deste país, que veio para destruir o Estado e todos os direitos sociais, assim também como os direitos do trabalhador, e fazer o mesmo trabalhador trabalhar até morrer, sem ter o direito de ver a sua aposentadoria. Basta dizer que a criação da PEC 55, a chamada PEC da limitação dos gastos públicos, que deu limites aos gastos da saúde, da educação, da infraestrutura e do saneamento básico. E, no entanto, não impôs limites para o pagamento da dívida pública aos vampiros, exploradores e parasitas que destroem o Estado e fazem a desgraça do país. Temer mente o tempo todo, dizendo que o país está crescendo e o número de empregos está aumentando. Ou então paga empresários e economistas para dizerem que isto vem acontecendo para convencer a população, como se todos nós fôssemos idiotas. O ministro da Previdência disse que a dívida da Previdência aumenta 50 bilhões por ano. E, no entanto, este mesmo ministro de Temer não afirma que só nos refis o governo Temer reduziu a dívida da população, reduziu a dívida das empresas em 80 bilhões. A mesma dívida de 300 bilhões, Temer passou para 220 bilhões. E agora, outras reduções que têm sido dadas aos empresários que devem à Previdência. E ainda mais, o seu nomeado para a presidência da Petrobras alega que a Petrobras não está sendo privatizada. Uma grande mentira, pois tem sido mandado todos os meses para a rua funcionários da Petrobras e constantes leilões de privatizações, como acontecerá agora no Rio Grande do Sul, de petróleo e gás. O presidente da Petrobras diz que não há privatização da Petrobras agora. No seu processo de corrupção, Temer gastou 14 bilhões para comprar os deputados da Câmara, que são verdadeiros bandidos. Isto que a sociedade tem que ver para não autorizar o seu afastamento da presidência da República. Nós temos que dar um basta em toda esta situação. Simplesmente não temos mais que ficar se assujeitando a toda esta situação e a políticos que o tempo todo são verdadeiros bandidos e corruptos e que fazem o que querem dentro do país e também com o cidadão, como se fôssemos dependentes deles e não como se eles dependessem de nós. O que nós temos que fazer aqui e agora
é derrubar este governo aqui e agora, antes que seja tarde demais, pois o que estamos vivendo no Brasil é de fato uma verdadeira ditadura da sutileza. E não podemos deixar que eles continuem fazendo a miséria do povo. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.